Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o nosso estudo é a nossa amiga Eliane, que ela vai que ela vai fazer o estudo abordando o tema Evangelize e Coopere com Jesus, porque hoje, no dia 9 de outubro, comemora a campanha permanente de evangelização infanto-juvenil em todo o movimento espírita de fórum nacional. Então hoje, especialmente, nós vamos falar sobre evangelização, abordando, divulgando bem nossa evangelização da casa, a Eliane que também coordena a juventude aqui da casa. Nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, lição 36, até ao fim. Uma fala de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 13, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa passagem. Aqui não vemos Jesus refletir a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a condição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Emmanuel, na sua sutileza, né, como a gente conhece bem o espírito Emmanuel, ele é bem direto e objetivo em suas falas, né? Ele, justamente na passagem que ele faz a reflexão da fala de Jesus, né, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo, né? E nós temos justamente uma concepção de um entendimento do que é essa salvação a caminho de educação, né? E aqui diz justamente dessa perseverança, justamente de que nós estamos aqui, né, num objetivo comum de perseverar, em persistir com muito esforço para caminharmos em frente rumo à perfeição. A encarnação é isso, né? Nós estamos aqui buscando a evolução, né? E aqui ele coloca no final de que muitos preferem o estacionamento. Tá bom, o que eu fiz aqui já tá bom demais, o que eu estou fazendo já me basta, ou então, já estou cansado demais, já fiz o que tinha que fazer, né? E aqui ele diz justamente de que aqueles que perseverarem, persistirem, é que justamente promove o entendimento dessa mudança. Quando a gente fala bastante dessa transição planetária que a gente justamente está galgando, né? E essa mudança para a regeneração é justamente uma oportunidade que implica a mudança. Mudar não é fácil.
Fazer uma mudança para a gente comum, né, mudar de um lado para o outro, demanda muito esforço, demanda muito trabalho. E muitas das vezes, dentro desse serviço, dessa frente de trabalho, acontecem vários impedimentos, várias montanhas, né, que Jesus simboliza lá, que a fé remove montanhas, para que a gente possa persistir e perseverar, porque entendemos que é nas dificuldades, em que hoje é dificuldade, mas lá na frente nós vamos entender de que, precisava dessa oportunidade para seguir à frente, para entender de que eu preciso caminhar, se o caminho é reto, se eu justamente mudo o percurso por achar fácil, muitas vezes eu vou entender de que, às vezes essa mudança de rota pode muito bem, se eu sou responsável por essa mudança, entender de que eu preciso voltar, ou então eu preciso justamente recalcular a rota para que possa justamente seguir em frente. Então, Emmanuel, na sua sutileza aqui, está justamente retratando dentro da fala de Jesus de que é preciso perseverar diante das dificuldades que todos nós temos. Todos nós temos as nossas limitações difíceis. No início a gente está muito animado, mas aí surgem as pedras no caminho. E todos nós sabemos que quando surgem essas pedras no caminho, não é para desanimar, não é para desistir, não é para justamente não deixar fazer, e sim rever, recalcular a rota, pensar nos nossos objetivos, entender por que nós estamos aqui hoje, nessa data, hoje conversando sobre evangelização. A tarefa da evangelização não é uma tarefa só de sábado. Todos nós temos uma tarefa, uma ação evangelizadora, seja no lar ou seja na sociedade, mas principalmente no íntimo. O objetivo da evangelização é justamente o aperfeiçoamento moral das criaturas. Então, que a gente possa entender de que a fala de Emmanuel justamente traduz para a gente de que está difícil, não desanime, não abaixe a cabeça, né? Erga e segue em frente, né? Busque o caminho de Jesus, que Ele é nosso modelo e guia, para trilhar esse caminho diante das dificuldades, para que a gente possa amenizar as nossas dores, ou então encontrar as respostas das nossas dúvidas, que nós temos ainda, né? Nós temos o Espiritismo hoje que mostra para a gente um clarão dessas luzes, e justamente tendo como modelo e guia Jesus, nós estamos no roteiro certo para seguirmos aos nossos objetivos. Então, sutilmente ele fala aqui de que perseverar, né? No início a gente está muito animado, está com todo o gás do mundo, a gente está firmes, mas há momentos em que acontecem ali os desafios, acontecem as montanhas, e aí Jesus fala, né? A fé remove montanhas. Tenha fé, acredite de que justamente como diz Chico, né? Tudo vai passar, né? Esses impedimentos, esses desafios só vencem a partir do momento em que eu me esforce para melhorar. Então, é o que Emmanuel justamente está nos revelando nessa mensagem até o fim. Vamos então elevar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse ter Evangelho. Que a nossa irmã Eliane, junto com seus amigos espirituais, possa justamente trazer para a gente a oportunidade de reflexão diante da tarefa da ação evangelizadora, tarefa de tão importância para nós, para a comunidade e ao mesmo tempo para as famílias. Que nós possamos vibrar durante todo o estudo a todas as crianças, jovens e famílias que participam da evangelização, e também que a gente possa vibrar pela comunidade local, vibrar pela nossa sociedade, a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Que o Senhor nos proteja, nos ilumine hoje e sempre, que assim seja.
Graças a Deus. Vou passar a palavra então para Eliane, que ela vai falar sobre evangelize, coopere com Jesus. Primeiramente, boa noite, né? Vou tirar umas coisas aqui. Todo mundo aqui na casa me conhece, mas eu sou muito avessa a esse negócio de filmar e tal. E acredito que algumas pessoas estejam nos vendo, ou vai nos ver depois, né? Pelo YouTube, ou mesmo pela página lá do Facebook. Então, primeiramente, vou me apresentar, porque o Felipe falou assim, a Eliane, minha amiga, mas eu sou a Eliane, sou voluntária aqui na casa, né? A gente faz o estudo com a juventude aqui. Pela bênção de Deus, e não pelo privilégio, a gente reencarna como espírita nessa atual encarnação. Bênção de Deus. E bondade daqueles que vieram antes. Que a gente não pode esquecer. Então a gente é grato, muito grato, por aqueles irmãos que vieram antes de nós e que nos indicaram um caminho, que nos apresentaram uma doutrina. E acredito que as outras pessoas de outros segmentos religiosos também devam ser gratos pelos pais ou por outras pessoas que levaram eles para um segmento religioso. Embora a gente saiba que a doutrina espírita, né, é uma doutrina com esse cunho religioso, graças a Deus. Mas eu lá em casa, o Felipe pediu para eu dar essa palestra, e eu já havia falado que eu diminuí todas as palestras, por conta da logística, da vida, de um monte de questões. Quando ele me diz assim, mas é um tema até bacana, até que você gosta, que é evangelização. E aí ele já lembrou aqui para vocês que hoje é dia 9 de outubro, foi lançado realmente uma campanha permanente pela Federação Espírita Brasileira a respeito de evangelizar, que tem o lema que é evangelize, coopere com Jesus. Vocês estão vendo. Mas isso foi muito antes. Então, quando eu falo que a gente tem que agradecer antes, por exemplo, eu sou espírita porque a minha irmã Terezinha era espírita e levou todo mundo para o espiritismo. A gente gostou, se adaptou. Era uma localidade, né, era um lugar que a gente se sentia feliz, bem. Uns se tornaram espírita, outros não, por outros segmentos. Mas a gente tem que estar sempre lembrando daqueles que vieram antes, que mesmo que tiveram seus feitos positivos ou negativos, nós temos que ser agradecidos. E aí a gente vai lembrar que, olha só, de onde vem essa história de evangelização? O Viana de Carvalho, que é um espírito que a gente sabe que o Divaldo, né, escreve mensagem desse espírito, junto com a Anália Franco, olha o tempo disso. Em 1914, ele cria esta campanha para criar em todas as casas espíritas, uma escola de moral cristã. Isso em 1914. Onde que ele faz isso? Ele, junto com a Anália Franco, ele lança esse projeto na Federação Espírita Brasileira, que era ainda situada no estado do Rio de Janeiro. Isso é um fato histórico bacana. A gente for pensar, é relevante? É também. Mas é importante a gente saber essas coisas. Quem veio antes, quem plantou antes,
O Viana de Carvalho não está mais entre nós. Se está encarnado, eu já falei que eu não sou do FBI, do mundo espiritual, não sei, é irrelevante, mas o feito dele está aí, que é o importante. Da Anália Franco, tem livros da Anália muito bons mesmo, que está aí também. Depois, a gente sabe que foi essa campanha permanente, ela começou em 1977. Eu tinha 7 anos de idade. Pode fazer a conta, eu já fiz aniversário, 54 anos. É uma campanha nacional e permanente. Se é permanente, é porque há uma necessidade da gente falar do Evangelho do Cristo. Mas em casa eu fiquei pensando assim, poxa, eu vou lá falar o quê? Quando a gente sai de casa para vir fazer uma palestra, ou falar um estudo, fazer uma reflexão, a gente tem que entender o que a gente quer falar, mas não só o que a gente quer falar, no sentido de eu achar só o meu ponto de vista, apenas, mas o que isso está querendo dizer? Por que esse tema? Evangelismo. Está no modo imperativo. É um conselho, é uma ordem. Coopere com Jesus. Cooperar com Jesus, o que a gente tem cooperado com Jesus? Cooperar o quê? Cooperar o quê? O que é cooperar? Não é ajudar o outro? E por vezes, né, eu já falei tanta besteira na minha vida, já fiz tanto equívoco, e a gente vai aprendendo ao longo do tempo e dos estudos, ou da casa, hoje online, que a gente tem muito estudo online, ou estudo em grupo, ou quando eu tenho que preparar a aula para a evangelização, eu tenho que estudar. E estudar mesmo. E não só estudar, eu tenho que colocar muita coisa em prática, para que a minha fala seja coerente com o que eu estou fazendo no meu dia a dia. Então eu comecei a questionar assim, quem foi Jesus? Porque de repente a gente está falando cooperar com Jesus, mas a gente tem visto na humanidade muitos equívocos em nome de Jesus. Um monte de equívoco em nome de Jesus, pedidos escabrosos em nome de Jesus, preconceitos dizendo que é bíblico em nome de Jesus, pessoas fazendo separações dos povos em nome de Jesus. Por quem é Jesus? De que Jesus a gente está falando? Que Jesus eu vou trazer para a casa espírita para os meus jovens, ou para as crianças? O Jesus das guerras? Aquele Jesus que às vezes a gente vê na história das cruzadas, dos cavaleiros templários? Que Jesus a gente está falando? O Jesus que a gente nega de vez em quando? Eu até vou à igreja, eu até vou ao centro, mas tem coisas que não dá para aceitar. Então eu fiquei questionando, que Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Porque eu vou ter que entender primeiro quem é Jesus para poder falar dele. E eu não vou conseguir compreender muito Cristo. Porque o nível espiritual desse Espírito é muito alto. Então, quem é esse Jesus? Eu fiquei perguntando assim, eu e o Fábio ficamos pensando lá em casa, como que eu vou falar? Como que eu vou cooperar com Jesus? Como que eu vou cooperar com Jesus? Primeiro eu vou ter que entender esse Jesus. Aí a gente sabe que Jesus trouxe seus ensinos.
Quais os ensinos que Jesus nos trouxe? A gente tem uma referência àquilo que os discípulos escreveram? Sim. A gente tem referência daquilo. Será que a gente fica só com esse Jesus assim, esse Jesus santificadinho, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados? E aí a gente ficou pensando lá em casa assim, quais os ensinos de Jesus? O primeiro ensino, ele quebra com o paradigma dos nossos atavismos, das coisas que a gente já trazia há muito tempo. E que a gente ainda tem. Por isso que a minha primeira fala é dizer, esse Jesus que faz a guerra, que eu digo que um povo é santo e o outro é não, é esse Jesus que eu vou trazer aqui para a casa espírita? Desculpem, não posso. Está sendo leviana. Você quer ver uma coisa boba? Eu me recordo da mamãe, que ela via jogo de futebol e falava assim, ô Jesus, ajuda o Brasil. Como se ninguém mais, fosse irmão de Jesus. Oh Deus, o Brasil sofre tanto. Como se a África não sofresse, como se os outros povos não sofressem. É lógico que a minha mãe não estava com um pensamento de maldade, mas de uma inocência. Até do princípio de não querer ver sofrer o outro. Pensa bem. Então, o primeiro ensino ali, quando ele coloca isso que está lá em Mateus, ele diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, está lá em Mateus, capítulo 5. Aí ele diz assim, mas eu, que já tinha sido anunciado lá no Velho Testamento que Jesus viria, e que ele traria a boa nova, ele diz assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, é difícil. Muito difícil, gente. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Eu estou querendo dizer que Deus é Pai de todos. Todos. Então eu não posso trazer um Jesus partidário. Eu não posso dizer que o Jesus que eu tenho, a concepção de Jesus, a minha percepção de Cristo, é melhor do que a do outro. Não posso. Mas eu posso trazer esse Jesus, nos seus ensinos, aquilo que ele está dizendo para mim, que eu tenho que amar a todos. É difícil. Sim, é difícil, porque a gente está num processo. A gente está num caminhar. Quando o Filipe diz assim, o processo reencarnatório é justamente para a gente evoluir, a cada vez que a gente entra na carne, que o Espírito entra na carne, o que acontece? Ele vai tendo experiências, acumulando experiências e trazendo outras. E assim a gente vai caminhando. Então Deus é para todos, Jesus é irmão de todos, e é esse irmão que a gente tem que trazer para mais. Cooperar como? E aí a gente tem lá a questão do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta, meio que resposta, que o Espírito diz assim, qual é o modelo perfeito, um guia, que Deus nos deixou na Terra, nos apresentou, que nos trouxe, para que pudéssemos seguir, tentar imitar, copiar, porque a gente gosta de copiar coisas. E é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus. Está dizendo que só Jesus
Ele diz que é o modelo perfeito. Mas quantos outros vieram antes, já trazendo mensagens iluminativas para nós? Vários espíritos, várias pessoas que se dedicaram, que renunciaram. E nos exemplos mais simples, de uma renúncia às vezes de um pai, quando divide uma carne, ficar sem a carne e dar para seus filhos. Exemplo simples, detalhes pequenininhos que passam por nós e a gente não percebe, não valoriza. E aí tem mais outro ensino de Jesus, as bem-aventuranças. Todos nós lemos, entendemos, compreendemos aquilo. Quando eu falo de espiritismo, ainda não. Bem-aventurados os mansos e pacíficos herdarão a terra. O que é ser manso? O que é ser pacífico? De que terra ele está falando? Bem-aventurados os misericordiosos. De que misericórdia ele está dizendo? Nós somos misericordiosos? A gente tem compaixão pela dor do outro? Ou a gente vai para o grupo A ou o grupo B quando tem uma guerra? Nós temos guerra ainda no planeta. Nós temos fome, desigualdade social. Jesus pregou a desigualdade social? Não pregou. Como que a gente vai acabar com isso? Lá no livro dos Espíritos está escrito como é que a gente acaba, qual é o nosso empecilho, o que nos faz ficar paralisados ainda. Vamos, gente, responde aí, porque o pessoal da internet vai querer saber. O que nos faz ficar parado? Duas coisas: o orgulho e o egoísmo. Né? E o egoísmo tem os seus filhos, né? A arrogância, a intolerância, o ódio. Eu quero mais, eu penso em mais. É assim. E aí também tem as parábolas, né? Eu vou voltar depois nesse mesmo slide, vocês podem ficar tranquilos, porque a gente vai falar muito mais antes de começar a falar realmente de evangelização. Então, como é que eu vou cooperar com Jesus? Primeiro que eu vou ter que passar para a criança, para o jovem, para as outras pessoas, que o Felipe falou muito bem, nós temos uma ação evangelizadora 24 horas por dia, se não é evangelizadora, mas que seja educacional, podemos dizer assim. Para eu cooperar, eu tenho que conhecer esse Cristo. Mas esse Cristo aí, que diz que a gente tem que amar. Esse Cristo que diz que a gente tem que trabalhar. Esse Cristo que diz que a gente não tem que ter preconceito. E preconceito que a gente está falando de todos os matizes. Os espíritas têm que começar a pensar sobre isso. Eu tenho que entender que esse Cristo aqui diz que eu tenho que incluir todos. Perceberam como é que está o mundo hoje? Diferente. Quando que a gente via dentro da escola várias crianças no espectro autista? Víamos? Não. Por quê? Porque a própria evolução, a tecnologia, a medicina, N coisas nos favoreceram. Olha a ajuda que a gente está tendo. A tecnologia nos auxiliou nisso. Pesquisas, estudos, nos auxiliando para melhor atender. Então, que Cristo eu vou trazer para cá?
O Cristo que diz assim: eu vim para que todos possam ter vida e vida em abundância. É o que Ele quer de nós. Então aqui tem que receber todo mundo. Esse ano na escola que eu trabalhei, eu tive que substituir uma professora doente. Todas as turmas eu tinha 2, 3 alunos autistas. Todas. Antigamente nós escondíamos, porque a gente via dos atavismos, a gente achava que aquilo era um castigo divino, né? Ou então quando a gente fala assim, expiação, por isso que eu falo que eu não sou do FDI do mundo espiritual. Como que a gente fala que é expiação? A gente não sabe? Como é que a gente fala isso assim? A gente não sabe. Ah, pode ser? Pode, mas pode também não ser. Pode ser o espírito que quis, né? Ter essa experiência, para ter experiência na família, de paciência, de tolerância, de renúncia. Porque ter filhos, né? Espectro autista, com as suas dificuldades. Até nós mesmos, né? Com um pouquinho de doencinha que a gente tem, né? Alguma dificuldade de saúde, a gente já não tem que fazer um monte de caminhos corretos. Então ela lá falando com o Rogério, ó, tem que comer menos, caminhar mais, o corpo pede, e isso é instrumento de trabalho, então a gente tem que cuidar bem dele. Então, para cooperar com Jesus, primeiro tem que entender esse Jesus. Então, evangelizar, tem uma música bonitinha dos meninos, né, do grupo Evangelizar é Amar, e evangelizar realmente é amar. Tem que amar, tem que gostar, né? Tem que gostar. Não pode trabalhar assim, não. Mas, enfim, o nosso objetivo também não é só esse, dizer quem é esse Jesus, o que ele trouxe, que depois a gente vai voltar nisso. Mas o que é evangelização? Todos aqui que estão sentados, que eu sei que tem todos aqui, são da casa há milhões de anos, até antes de reencarnar esse povo estava aqui, gente? Tem certeza absoluta? Todo mundo sabe o que é evangelização? Todo mundo sabe? Ó, se a gente for lá na Federação Espírita Brasileira, eu tirei isso aqui lá da Federação Espírita Brasileira, ele diz assim: através da evangelização que o Espírito desenvolve seu mais valioso programa de assistência educativa ao homem. Milton Ribeiro que falou isso, um presidente da Federação. Ele está dizendo isso, que o Espiritismo desenvolve mais um programa de assistência educativa ao homem. Quando eu iniciei falando assim que eu sou grata sim, e vou dizer por quê. Porque por mais que a gente fique perdido às vezes no caminho, aquilo que a gente aprendeu, que ficou aqui, mexe com a nossa consciência. Eu canso de dizer assim, eu posso dizer assim, a minha juventude é página de um livro bom, porque eu posso voltar lá e falar, opa, graças a Deus, algumas coisas eu disse não, porque eram erradas. Algumas coisas eu fiz tropeços, mas eu consegui muita coisa. E eu devo o quê? A evangelização. É evidente, gente, que eu devo muito à minha mãe, é lógico. Eu devo aos meus pais. Eu devo aos meus irmãos que vieram antes, porque eles também me deram muitos exemplos. Mas quando a gente vem para a evangelização, escuta sobre Jesus, o que Jesus quer de nós é servir sem esperar, ter a esperança de que o outro retribua, é saber agradecer as bênçãos divinas, é saber às vezes até agradecer as experiências sofridas que a gente tem, porque no final a gente sabe que a gente tira grandes lições disso, mas o que não quer dizer que a gente tem que ficar naquele sofrimento absurdo, de que as pessoas, por vezes, os equivocados dizem assim, porque o processo encarnatório da fulana. Mas a gente pode mudar tudo isso quando a gente auxilia um ao outro, amenizar a dor do outro. A gente aprende muita coisa. Então, quando ele está dizendo isso, desenvolve realmente. É uma assistência educativa ao homem.
É eu entender porque às vezes eu sinto uma vibração diferente. Aí entra no campo da mediunidade ou das experiências, daqueles espíritos que já foram, que precisam de nós, que precisam da nossa prece. Quanta coisa boa a gente desenvolve dentro de uma evangelização e que a gente aprende. E aprende para a vida mesmo, né? Você parar, esperar. Uma prece, quando a gente entende que a prece é uma conversa com o Pai, e que não é só diretamente com Deus, é com Jesus, é com os espíritos amigos, é com o nosso anjo da guarda, que nos intui, que nos auxilia, é que nos dá um caminho. Às vezes a gente sentado, olha que aquela problemática, faz uma prece, de repente chega uma pessoa, nos dá uma ideia, tanta coisa acontece. Onde a gente aprende muitas vezes isso? Na casa espírita. É sentar no passe, primeiramente agradecer, porque a gente tem um passista lá dentro, que saiu da sua casa, que deixou a família, que veio aqui de boa vontade. A gente aprende isso na evangelização. E isso é muito bom. Depois ele diz assim para a gente, a evangelização representa toda a ação voltada ao estudo e à prática da difusão da doutrina espírita junto à criança e o jovem. Não só isso. Eu vou começar a fazer meus crivos aqui. Não só a difusão da doutrina espírita, né? É voltada muito para o estudo. É voltada para a prática também? É voltada para a prática. Mas tem tantas outras coisas que a evangelização pode fazer. Ainda mais hoje, gente. Hoje é um universo. É pesquisa, é teatro, é arte, é música. É tanta coisa. É muita coisa que dá para fazer aqui. Suas atividades, elas visam o quê? Proporcionar o estudo e a vivência do Evangelho, de Jesus e a doutrina espírita no seu tríplice aspecto, visando aprimoramento moral e formação das pessoas de bem. Esse é o principal, tá? Esse é o principal. A gente aprende aqui, para colocar em prática, para a gente se tornar homens de bem. O homem de bem não tem preconceito, o homem de bem faz o bem pelo bem, o homem de bem, ele auxilia, o homem de bem, ele visa ajudar os outros, ajudar aqueles menos favorecidos. Ele visa pensar em fazer novas leis melhores para que atenda a todos. O homem de bem, ele entende que ele não está só no planeta. O homem de bem, ele tem que entender que ele tem que cuidar do planeta. Nós estamos vivendo momentos difíceis de queimadas. Eu estava na minha casa agora, fazendo as correções do Redação Nota 10. Tem muita gente sabendo de muita coisa. O tema é racismo ambiental. Tema ótimo. Vocês estão achando que os meninos estão sabendo de bastante coisa. E a gente fica com vergonha às vezes, porque a gente coopera com Jesus. Somos evangelizadores. Temas que tem que ser discutido aqui. Como que eu posso falar de racismo ambiental para o meu jovem espírita? Lá no Livro dos Espíritos. Vamos lá pegar a Gênesis. Lá na Nova Era, quando ele diz assim, o mundo vai ter muitas mudanças, sim, naturais, mas muitas feitas por quem? Os desequilíbrios é feito por nós, homens que não sabem respeitar. Vai ter mudanças morais? Sim, quem quiser fica, quem não quiser vai ter que repetir as lições. Tema para se falar aqui. Então, na casa espírita, a gente tem que falar todos os temas. Vamos falar sobre a sexualidade? Também vamos. Isso aqui é um corpo, temos energia. E tem que falar também. Por que não falar? Vamos falar de questões políticas? Sim, vamos falar. Partidárias? Não.
Mas das melhores escolhas? Sim. Numa responsabilidade de ser cidadão? Sim. Por que não? Ué, mas ele está me dizendo que é para me visar um homem de bem. Eu tenho que pensar. Eu vou cooperar como com Jesus? Jesus, o negócio é o seguinte, entre um e o outro, eu vou ficar com o outro porque a vantagem é maior, né? Depois ele fala para nós promover e estimular a integração da criança, do jovem consigo mesmo, com o próximo e com Deus, fortalecendo a sua interação no conjunto de atividades do centro espírita e movimento espírita. Aí isso aí já é uma questão mais de movimento espírita, que a gente pode até falar que também não é, que também é muito bom, porque quando a gente sai da casa, conhece outras casas, outras pessoas, isso a gente faz um trabalho social bem bacana, assim, de interação, sabe, com o outro, de conhecer o outro, de ver como é que funciona lá na casa do outro, né? Isso é de sociedade, gente, saber conviver com todos. Às vezes a gente fica, eu escuto às vezes de alguns espíritas, aquela casa lá é diferente, porque ela tem uma outra dinâmica. Aquela casa está servindo muito bem, obrigada. É como está lá nos comentários de Kardec. Se estiver fazendo mais homens de bem, o objetivo alcançado. É aquele Jesusinho que fala, acertou. É isso aí. Que a gente tem essa preocupação de achar que o nosso saber aqui é melhor do que o saber do outro. Tem até uma historinha, né, que a Sandra Borba conta nesse livrinho aqui, Sandra Borba conta uma historinha aqui nesse livrinho, que ela fala assim que entrou no barco a professora e o advogado. Aí o advogado vira para o barqueiro e fala assim, que ele estava atravessando o rio, né? Ele atravessava o rio, voltava do rio. E aí a professora vira para o barqueiro e fala assim, você sabe ler e escrever? Ele, não. Aí ela diz para ele o quê? Perdeu a metade da vida. O advogado pergunta para ele, o senhor conhece de leis? Ele, não. Perdeu metade da vida. O que acontece? Dá um problema lá no riozinho, né, que eles estão atravessando. O barco vira. Ele pergunta o quê? Vocês sabem nadar? Não. Então vocês perderam a vida. Então os saberes são diferentes realmente. Então o Espiritismo, ele traz para nós todo um conjunto de informações bem assim, para nós entendermos a responsabilidade também de ter isso tudo. Porque a gente tem um véu, né? Ele tira o véu da morte. Então a gente tem uma outra visão. Mas não quer dizer que o meu outro irmão, que de outro segmento religioso, também não tem o saber dele e por vezes faz mais do que eu, que tem conhecimentinho sobre o processo encarnatório. Perceberam? Então não tem saber maior que o outro, tem saberes. Oferecer à criança jovem a oportunidade de perceber-se como um ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo. Quando ele fala herdeiro de si mesmo, é porque a gente vai ensinar para o indivíduo aqui e vai aprender também da lei de causa e efeito, causa e consequência, responsabilidade no pensamento, nos atos. Cidadão do universo. Ninguém joga lixo fora, que fica dentro do planeta. Se a gente queima, a gente faz um desequilíbrio ecológico, a gente acaba com a cadeia alimentar, faz um estribuliço. Então a gente é um cidadão do universo. O que eu estou fazendo aqui hoje, falando algumas coisas, refletindo algumas coisas de evangelização, pode atingir um, atingir o outro. Mas quando eu estou num grupo ali, fomentando uma guerra, eu estou atingindo outros também.
É aquela história que está lá no Código Penal da Vida Futura. Eu faço para o outro, atinjo o outro, atinjo uma comunidade, mas eu tenho a minha conta lá, ó, pendurada. Que em algum momento eu vou ter que me reeducar para sanar aquilo. É agente de transformação no seu meio. Sim, agente de transformação no seu meio. Com uma perfeição de que é sustentável. É agente de transformação. Se o Viana não tivesse inventado, vou botar entre aspas, a brincadeira com a Anália, hoje não estaríamos aqui falando de evangelização. Então, se em 1914, que não tinha notebook chique, né, que a gente escreve tudo, não tinha o tal de celular, que a gente perde um tempo às vezes, que a gente não tem às vezes equilíbrio, né? Começa a ver um joguinho aqui. Põe um joguinho aqui para vocês verem. Atrapalha. Eu sei que atrapalha. Coloca aqui uma novelinha. O meu amigo saiu, uma novelinha turca aqui. Vai ficar perdido. Porque a gente às vezes não sabe administrar, não sabe equilibrar o negócio. Mas a gente acaba com esse celularzinho aqui, faz muita coisa boa. Eu tenho uma amiga que a gente faz curso de turco juntos, e eu não sabia que ela era espírita, não. Aí eu tô olhando assim o Instagram, que você acaba, a pessoa te pede para ser sua amiga, você acaba aceitando, né? Tô vendo aquela voz macia, aquele sotaque nordestino, gostoso. Ela pega, vai falando a página, sabe? Eu paro ali um tempo ouvindo. Aí às vezes é um riozinho que você tem que clicar para você acabar de assistir, né? Você olha, todos os dias ela põe umas 5, 6 mensagens. Tem inveja. A pessoa tira o tempo dela para botar umas mensagens tão bacanas, e ela tem uma voz assim. Vocês já viram esses CDzinhos que tinha às vezes o indivíduo falando tão gostosa, que ele sotaque nordestino, tão fica mais bonito ainda, com uma música no fundo? Você vê o tempo que ela está ganhando, fazendo um bem para a humanidade. Então, às vezes a pessoa faz realmente. Ela ajuda muito no meio. É o acordar de manhã e falar bom dia para o indivíduo que está dentro da sua casa primeiro. E às vezes o outro que está lá fora. Nós não temos muito hábito aqui, não sei, aqui em Volta Redonda, eu vejo que as pessoas não têm muito hábito. Mas eu, quando eu caminho, que eu vou ao encontro de alguém, eu acabo falando bom dia, a pessoa responde, geralmente as pessoas respondem, né? É um bom dia diferente. Às vezes eu não espero o bom dia. Lá onde a Laura mora, todo mundo fala bom dia, né? Você já tem que ter saindo assim, falando bom dia, bom dia, bom dia. Né? Porque as pessoas têm hábito de falar bom dia. E um bom dia muda muita coisa. Muda muita coisa. Aí agora a gente vai falar um negocinho que que a gente já falou, né? Inspirado na formação integral da criança e do jovem. A ação evangelizadora contempla o conhecimento doutrinário de fé raciocinada, o aprimoramento moral e o ensejo e a transformação social. Transformação social, trabalho no bem, voluntariar para alguma coisa, pensar no outro, raciocinar o que vai fazer, para ver se não prejudica ninguém. Isso tudo é importante. Quando falo de fé raciocinada, eu falei para o Felipe que eu ia arrumar uma polêmica, mas não é polêmica não. Kardec diz que a gente tem que estar sempre questionando. Não é isso, gente? Quem suspira, não é isso, Solange? Questionar sempre. E se tiver errado, que a gente segue o quê? A ciência. Eu, criança, eu me incomodava muito, mas muito, com o livro que chama O Grilo Perdido. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. A historinha do Grilo Perdido, do Roque Jacinto, ela conta a história de um grilo. Eu sei que é sucinto, eu sei que se reduz,
mas isso é muito complicado. A historinha é o seguinte: na casa dos grilos, um dos grilos é muito teimoso e nunca obedecia à mãe. Quem já leu esse livrinho vai lembrar do que eu estou falando. E um dia ele sai saltitante, porque ele desobedece à mãe, sai para a rua, não era para sair para a rua, ele acaba morrendo. Cai no lago e acaba morrendo. Quando ele retorna, processo encarnatório, o livro conta essa história. E essa história está no YouTube, tem em todos os lugares, porque as pessoas acabam reproduzindo o livro e vai contando a historinha. Ele reencarna sem uma perna. E isso me incomodava muito. Porque a doutrina espírita, ela ensina para nós que o processo reencarnatório é um processo de educação. Não é um processo punitivo. E eu quero que vocês saiam daqui pensando sobre isso. Ninguém está na Terra para sofrer por punição. A questão do pecado é quando a gente perde o alvo. O alvo é a gente ser bom. O alvo é a gente fazer o bem. Então, esse livro me incomoda muito. Eu nunca passei esse livrinho para as meninas lá de casa, porque me incomodava. Porque parece uma coisa assim: eu fiz errado, na próxima eu vou sofrer mesmo. E nessa não é a lógica da doutrina espírita. Não é porque você tirou uma perna de um que você vai vir sem perna. Não é assim que funciona. A gente não tem como saber sobre isso. Isso fica a cargo do mundo espiritual, do Ministério do Processo Encarnatório. E se for dessa forma, a gente vai entender Deus como uma coisa punitiva, né? De uma ação punitiva, e não é dessa forma. Então essa fé raciocinada, ela está dizendo assim: embora os meus irmãos possam vir, ou eu mesmo, com dificuldades, com uma doença, ou com faltando uma perna, ou com qualquer outra dificuldade, nós temos que esquecer essa questão e pensar numa questão só, que se chama misericórdia, compaixão, auxiliar o outro, deixar os ombros do outro um pouco mais leve, ser o sirineu, entendeu? Aliviar a dor. Aliviar a dor do outro. Então esse livro me incomodava, porque eu não acreditava, e não acredito. É lógico que o Espírito ele vai fazer as suas escolhas de prova, mas eu não posso dizer firmemente que foi isso ou foi aquilo. E quando a gente faz isso, a gente joga para o outro um sentimento de culpa muito grande. Isso me incomoda um pouco. Eu brinquei com o Felipe, foi uma polêmica. Mas eu queria que vocês depois vissem o livrinho, observassem isso. É isso que o Espiritismo diz para nós? O Espiritismo diz para nós o seguinte: qual o objetivo da encarnação? Expiação e provação. Beleza. A gente expia algumas coisas que a gente fez, né? Equivocadamente. Porque a gente ainda está no mundo, né? No mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos. Essa é a nossa categoria. Essa é a nossa categoria. Espíritos imperfeitos. Mas a gente pode estar passando pela transição de que forma? Entendendo esse Jesus aí. Esse Jesus que está sendo apresentado para nós pela doutrina espírita e também por outros segmentos religiosos. Esse espírito que é um espírito de amor, que ele quer que a gente ame, que ele quer que a gente seja amigo das pessoas, mesmo que as pessoas não sejam nossas amigas. Eu falo isso sempre em casa, faça. Eu vou falar uma coisa para você que você vai gostar. Ilik Edem e Ilik Bulur é uma frase turca linda, que ela diz assim: quem faz o bem encontra o bem. Puro Jesus isso. Isso é uma fala muçulmana. Puro Jesus. Quem faz o bem encontra o bem. Só que a gente pensa no bem, a gente pensa na felicidade ainda muito reduzido no sentido material.
na felicidade, naquela felicidade assim muito efêmera, transitória. Só vou ser feliz depois que eu conseguir isso. Só vou ser feliz depois que eu vou conseguir aquilo. Não que a gente não tenha que ter uma boa comida, uma boa carne, um bom celular. E o que a gente tem que almejar é que todos tenham oportunidade de ter. Mas a gente tem que almejar aquele filho que a gente conseguiu. Falar assim, poxa, por mais que eu tenha dificuldade, ele tenha suas dificuldades, mas olha, é um menino honesto. Está no mundo, é honesto, é carinhoso. Aquele ali, ele tem um carinho pelos animais que o outro não tem, mas o outro tem uma outra coisa. É começar a enxergar no outro as potencialidades, explorar. Eu tenho uma amiga que chama Sônia Dias, que já é uma senhora, e eu fico observando quando ela faz os encontros, manhãs de setembro, e aí quando ela vê que uma pessoa é tímida, sabe? Porque tem gente que é mais despachado, né? Proativo. E aí ela fala, fulano, você não pode dar água aqui pro fulaninho, não. O ensejo do trabalho o tempo inteiro, para a pessoa servir, para a pessoa se sentir útil. Observa a pessoa. A evangelização aqui na casa, que está vazia, que a gente fica pensando de tal os pais, não vem com desculpa de pandemia mais não, gente. Faz a divulgação, porque esse aqui é um ambiente bom. Eu agradeço esse ambiente, muito. Eu agradeço os evangelizadores que eu tive, muito. Muito mesmo. Eu agradeço os meus amigos de Comerge, de encontros de jovens. E não agradeço pouco, não, agradeço muito. Tem amigos meus que são médicos, psiquiatras, me auxiliam muito. Porque às vezes eu tenho uma necessidade, até mesmo questão financeira. Fulano, me salva aqui. É um ajudando o outro. E por que a gente tem essa cumplicidade com os amigos? Porque a gente aprendeu aqui, aprendeu com esse Jesus, que era amigo de todos. Pode ver, vocês viram Jesus botar uma nota, o Espírito botar uma nota de que Jesus reclamou que o Pedro negou? Não. Vocês viram Jesus reclamar que o Judas? Não, muito pelo contrário. Os livros da Amélia Rodrigues conta assim que estava acontecendo com o Judas, já pediram para uma gama de espírito para auxiliar aquele ser. Amigo, amava, mesmo aquele que tinha suas dificuldades, seus equívocos, que estava na questão 886, o verdadeiro sentido da caridade. Evangelizar é ser caridoso conosco, que a gente aprende, caridoso com o outro. Às vezes a gente recebe crianças aqui, né? A gente fica observando como mudam. Chega mais agitado, mais ansioso, aí de repente, quando você vê, está ajudando. Quando você vê também, tia, eu fui lá na igreja tal e o pastor falou isso, e a gente acolhe aquela informação. Mas que bacana esse ser humano ter te falado isso. Porque se a gente ensina que não pode ter preconceito, não pode ter, né, não pode discriminar ninguém, eu tenho que acolher aquilo. É muito bacana isso. Ô Felipe, você vê a horas aí que não sei se já acabou, se não acabou. E aí a gente tem que entender uma outra coisa, do mais alto significado dentro das atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas, na sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa do homem. O Bezerra de Menezes está falando sobre isso aí. E aí o Bezerra de Menezes, quando fala isso aí a gente vai voltar para uma questão da casa. Gente, a casa espírita tem que estar firme nesse propósito. Isso daqui, a evangelização,
Uma das coisas mais fundamentais que tem dentro da casa espírita. O que não quer dizer que a evangelização acontece em todos os setores. O que não quer dizer que quem chega de mais idade vai se integrar. Mas que a gente tem que lembrar da questão do livro dos Espíritos, que quando o Espírito passa pelo período da infância, ele é mais suscetível a receber o conhecimento, a receber as orientações, e assim ele consegue domar com mais facilidade as suas tendências, que ele traz as suas outras experiências. Livro dos Espíritos. Perceberam? Isso é muito verdade. É muito verdade. Olha os filhos de vocês. Quando a gente ensina, quando a gente orienta. Ele pode até fazer equivocadamente as coisas. Ele pode até errar. Mas ele está errando com uma certa consciência. Então, Bezerra de Menezes deixa isso muito claro para a gente. A gente tem a Casa Espírita, que nos abriga. A evangelização aqui, que tem como nome Bezerra de Menezes. Ó, o Bezerra que falou, hein? Vocês fiquem espertos. A gente tem os evangelizadores, porque quem quer trabalhar na evangelização tem que gostar, tem que estudar permanentemente, e não só a doutrina espírita, estudar os educadores por si só, né? E a gente estuda mesmo, assim, tem que estudar Rousseau, tem que estudar um monte de pessoas, as novas tecnologias, como que a gente vai atender as nossas crianças. A gente tem que estar sempre estudando, né? Tem que estar sempre melhorando as ferramentas, porque hoje a gente está recebendo todos os tipos de crianças. Aqui na casa ainda não está recebendo muita gente, o que não quer dizer que não vamos receber. O que não quer dizer que quando tem um número pequeno, a gente não tem que perseverar. Por isso que ele falou na página sobre perseverança. Seguir sempre. Depois a gente tem os evangelizando, que são esses espíritos que chegam para nós, né? A juventude hoje dessa casa, ela está com 6 jovens que vêm sempre. E quando eles não vêm, eu tenho um jovem aqui que ele pode dizer, se eu estiver falando mentira, vem pro combinado lá fora. Tá? É para falar que é, tá bom? Quando eles não vêm, a gente tem um grupo de WhatsApp e ele sempre fala, hoje eu não posso ir, hoje eu posso ir. Às vezes eu mando o tema para lá, eles vêm. O Vinícius mesmo tirou foto da onde a gente parou no Livro dos Espíritos, para a gente não esquecer, porque a gente esquece também, né? A gente esquece. E tem um grupo pequeno que está com a Júlia, e a Júlia sozinha e precisando de evangelizador. Mesmo. Não tem criança, tem evangelizador. Mas a gente tem uma coisa aqui, pelo menos o grupo, eu, Felipe, Yara, a Júlia, a gente tem uma coisa que se chama perseverar. Não me interessa não, porque pode ter pouco encarnado, mas tem desencarnado também. Não pode esquecer. Fora o Rogério, que é o apoio junto com o Fábio, dentro da Câmara de Paz, né? E a gente vê que é bom estar aqui no sábado. A gente sai daqui feliz, né? É um riso de uma criança, é a inocência do outro, é as questões que os jovens nos trazem, a fala deles, as preocupações. É uma juventude, gente, que vai entrar no mundo do trabalho, é muita preocupação. Por isso que a gente fala que Jesus é esse, que Jesus que eu quero trazer para cá. Esse Jesus que nos alivia a dor, esse Jesus que nos deixa feliz, esse Jesus que fala assim, ó, caminha, vai dar certo, tenha fé. Vocês já repararam que até mesmo lá na Bíblia, né, que a gente não fala mais de Bíblia, mas a gente estuda a Bíblia também. Vocês pensam bem o quanto Jesus já falava para nós das nossas ansiedades. E a gente está vivendo hoje um mundo de ansiedade, a gente vive muito ansioso. Por isso que ele diz assim, venha a mim todos que estão cansados, aflitos, fatigados, porque eu vou aliviar. E é esse Jesus que a gente quer trazer para as crianças, é essa boa nova. Então, cooperar com Jesus é trazer esse Jesus, mas esse Jesus humano, que a humanidade às vezes não entende, que acha que ele é partidário, que acha que ele é um Jesus
de certa ou outra segmento religioso. Não, esse Jesus é o Jesus que é o nosso irmão, é o nosso modelo de amor, de caridade, de paz, de perdão. Esse Jesus que está sempre conosco, nos abraçando, mesmo quando a gente não está de olhar para Ele. E eu gosto de uma fala da Joana de Ângeles, embora eu tenha meus preferidos, meus espíritos preferidos, mas ela diz: quem viu Jesus, quem leu sobre Jesus, quem observou alguma coisa de Jesus, nunca mais é o mesmo. A gente vê isso pelo Paulo, né? Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Que Jesus nos abençoe. Muita paz para nós. E ó, estão abertas as inscrições para evangelização, tá? Vocês ficam à vontade. Lembrando que sábado agora a gente vai iniciar 2h30, porque a gente vai fazer um cinema com eles. Cine Pipoca. Um cine pipoca. É chique aqui o negócio. Gente, então só reforçando, né? Lembrando que hoje, dia 9 de outubro, comemora-se a campanha permanente da evangelização. Ela iniciou no dia 9 de outubro de 1977. Então, todo mês de outubro a gente faz a comemoração e esse alerta, né? Esse alerta aos pais, alerta a todos que estão aqui presentes da importância da manutenção da atividade da evangelização da criança, do jovem e de toda a família. Nós precisamos estar na evangelização, né? A Eliane falou aqui, eu realmente acabei compreendendo, a página inicial falou de perseverança e nós estamos assumindo essa atividade na casa com perseverança. Isso é o último registro. A gente tem aqui como exemplo, né, eu comecei nessa casa com a evangelização e quem era meu coordenador, a coordenadora da evangelização na época era a Eliane. A Eliane, ela me evangelizou bastante tempo e hoje está ao contrário, né, que eu estou coordenando, na verdade a gente coordena junto, mas eu coordeno e a Eliane assume a parte da juventude. Carlão já evangelizou tanta gente que hoje está no movimento espírita, um grande evangelizador que continua evangelizando corações, Solange, acho que muita gente aqui também representando, e vagas abertas, como diz a Eliane, né? As vagas estão abertas, a gente, lembrando que quando a gente evangeliza, a gente não está cuidando somente daquele espírito que está ali como representando criança e jovem, e sim a nós mesmos. O tema é para nós, né? O trabalho é para nós. Então, todo sábado, a partir das 2h30, a gente faz o trabalho com paz com as crianças, a gente canta umas músicas também. E nesse sábado, como é dia da criança, nós vamos fazer uma atividade especial. Você vai ter um cine pipoca aqui. Podem vir, está aberto para vocês. Vai ter umas guloseimas, vai ter uma atividade bem bacana. E nós vamos assistir o filme Turma da Mônica. Então, Laços, um filme que estava no cinema, então bem interessante. Quem não assistiu, quer assistir, Felipe, quer assistir, pode vir, está aberto, nesse sábado às 2h30, tá? Atividade especial aí, o Vinícius já está sabendo de antemão, que até então a gente não divulgou, para começar a divulgar agora, então o primeiro a saber. Ele participou, verdade, ele participou do planejamento, verdade, isso mesmo, então tá bom. Gente, em falar nisso, no próximo domingo, nós vamos continuar essa temática da evangelização, só que como é dia da criança, nós vamos falar sobre o tema Deixai vir a mim os pequenininhos, né, as criancinhas. E quem vai falar com a gente é o Alberto. O Alberto vai estar aqui no próximo domingo, dia 13, para falar do tema Deixai vir a mim as criancinhas. Reforçando também o convite do Centro Espírita Caminho da Luz, do Teatro 60 Minutos para Morrer, que é da Companhia Teatral Amigos da Luz, que vai acontecer no dia 20 de outubro, no próximo domingo, sem ser esse o outro, né, às 4h da tarde, no Teatro Gaceme Zoom. Lembrando que a EDAC foi contemplada com os quilos de alimento do ingresso solidário, para que a gente possa também colaborar na nossa campanha de Natal, que é a nossa próxima divulgação também de que nós já iniciamos a nossa campanha de Natal desse ano. Nós já estamos arrecadando ali
os alimentos, e a informação que nós obtivemos das contempladas, né, do pessoal do Parque Maíra, é de que esse ano nós vamos aumentar as cestas. Ano passado era em torno de 38, nós vamos precisar aumentar essas cestas básicas. Então nós vamos precisar da colaboração de todo mundo. Convide os vizinhos, convide os amigos a nos auxiliarem com essa campanha. Nós vamos divulgar os itens dos alimentos, vai ser divulgado em rede social, mas quem quiser maiores detalhes pode passar comigo, Solange, Marisa, Marta. A gente pode justamente fazer uma rede ali para que possa ajudar a nossa campanha de Natal. Lembrando que essa campanha tem um fator importante de que a equipe da sopa ela entra em recesso em dezembro. Então a cesta ela já agrega uma grande parte quando eles não recebem essa sopa. Então é muito importante a gente justamente mover todos os nossos esforços para colaborar com a nossa campanha de Natal, né? Hoje é um dia diferente também, de que nós estamos ofertando a nossa segunda noite de pizza frita. Já vendemos quase todos os convites já. Então, assim como quem quiser tomar o passe, assim que terminar a palestra aqui, já podem subir, né, e para pegar a sua pizza lá que quem comprou, né? Quem desejar o passe, é só aguardar que serão chamados, tá? Vou fazer a prece e a gente encerra a nossa reunião pública. Vamos então levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse ter Evangelho. Que nós possamos, através das palavras que foram evidenciadas, refletir e meditar essa mensagem, para que a gente possa colocar em prática no seio da família, da sociedade, mais principalmente em nosso íntimo. Ampare a todos os trabalhadores, colaboradores, frequentadores dessa instituição. Ampare a comunidade que abriga essa instituição. Ampare o nosso Estado. Ampare o nosso país e o mundo. E também que nós possamos, nessa conexão de pensamentos, auxiliar aqueles espíritos que aguardam uma palavra de consolo, que aguardam respostas para suas dúvidas, que a gente possa, durante toda a vivência desse estudo, dessa noite, refletir, mas ao mesmo tempo consolar aqueles que tanto precisam. Ampare as nossas crianças, nossos jovens, aqueles que têm vindo, aqueles que não têm vindo mais, ou que estão por vir, que a gente possa continuar com a tarefa de educar corações para cumprir com o compromisso que nos foi enviado de colaborar com a regeneração desse planeta. Que o Senhor nos ampare e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Os amigos que desejarem ao passe, só aguardar que serão chamados. Tenha todo mundo uma boa noite.